Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que você vai utilizar com certeza, se é que você já não utiliza no Laravel, legal? Que são os middlewares, tá? Muita gente não sabe o que é um middleware, principalmente no contexto do Laravel ou dos frameworks, que agora, principalmente depois da PSR 7, tá? Vai chover nos frameworks e a gente vai ter algo fantástico aí de interoperabilidade. Bacana? Mas falando especificamente do middleware no Laravel, legal? O que é um middleware? O middleware é um trecho de código, tá? Que é executado entre a nossa requisição e a resposta. Ou seja, a gente envia uma request, durante essa request, recebendo essa request, o middleware é executado, tá? E depois que ele é executado, a gente recebe o response. Ou seja, o middleware é o cara que fica no meio, legal? E esse middleware, ele pode ter as mais diversas funções, tá? Por exemplo, autenticar um usuário, verificar a permissão de um usuário, gravar um log, adicionar tokens no meio da aplicação, fazer checagens a mais de segurança. Ou seja, você pode executar o trecho que você quiser de código, tá? Para trabalhar em relação com o middleware, legal? Como é que funciona isso no Laravel? Vamos dar uma olhada. Se a gente for aqui na nossa pasta HTTP, tá? Você vai ver que a gente tem uma pastinha aqui chamada middlewares. Esses são os middlewares que a gente já tem aqui por padrão no Laravel. Se a gente clicar aqui nesse arquivo kernel.php, você vai perceber que a gente tem dois tipos de middleware no Laravel. E a gente tem os middlewares que a gente pode chamar de middlewares globais, tá? Esses middlewares globais, eles são executados de qualquer maneira. Ou seja, independente da situação, da circunstância, esses middlewares, eles sempre serão executados durante a nossa requisição. Bacana? E a gente tem um segundo tipo de middleware, que são os middlewares de rota. Ou seja, a gente consegue dar um nome nesse middleware, ou seja, os nomes são essas keys aqui quando a gente registra, e através dessas keys, né, desse nome que a gente dá, a gente pode falar, olha, quando a gente acessar determinada rota, tá? Eu quero executar esse middleware. Então esse middleware vai ser executado. Então quando você quer sempre executar um middleware independente da circunstância, você vai registrar aqui. Quando você quer criar um middleware para ser executado em determinada rota, por exemplo, você vai colocar esses camaradas aqui. Tá? Perceba que o Laravel ele já tem diversos middlewares que ele roda sempre quando a aplicação está funcionando, tá? Independente da situação. Legal? Ou seja, check for maintenance mode. Isso aqui é um middleware. Quando a gente dá um artisan down, por exemplo, aqui no Laravel, vou colocar aqui, ó, PHP artisan down, e eu vou acessar aqui, e fala que dá um be right back. Isso aqui é um middleware que está sendo executado e está barrando aqui o acesso à minha aplicação. Legal? Se eu volto e dou um up, provavelmente o middleware é executado, mas ele vê que a aplicação está no ar, então ele prossegue com rodando a nossa aplicação. Bacana? Então essa é a ideia principal do middleware. Bacana? Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma experiência um pouco mais prática aqui com você, somente para você entender a ideia. O que eu fiz? Eu cheguei aqui no meu user, tá? E eu criei um novo campo chamado role, tá? Role em inglês é papel, ou seja, qual que é o papel do usuário, tá? Ou seja, qual que vai ser o papel? Se ele é um usuário administrador, se é um usuário comum e etc. Legal? Então, isso aqui eu já tenho as minhas migrations e eu também criei um usuário teste aqui pra gente, tá? Então, se eu der um PHP artisan tinker, tá? Der um app/user aqui, você vai perceber que eu tenho esse usuário e o role dele é user. E o usuário dele é 1. Legal? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui na minha rota, vou criar uma nova rota chamada de teste, por exemplo. Essa minha rota de teste, eu vou retornar aqui e vou dar um return olá mundo, tá? Aqui pra gente. Então, eu acessando aqui tem que rolar. Então, vou dar aqui um teste. Funcionou o meu olá mundo. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero criar um middleware aqui para que somente se o usuário tiver autenticado e tiver determinado o papel, ele pode ver essa URL. Como que eu posso fazer isso aqui nesse meu caso, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um middleware, vou colocar o nome do middleware e depois a minha função, tá? E aqui vai ser o nome do nosso middleware. Então vamos criar um middleware aqui pra gente inicialmente. Vamos lá. Eu vou dar vamos sair aqui do Tinker, PHP artisan make middleware. E eu vou chamar esse middleware de check user role, legal? Para checar o papel do usuário. Acho que eu digitei errado.
middleware. Bacana, criei o meu middleware agora. Se eu chegar aqui, eu vou ter um novo middleware aqui pra gente. Uma classe de middleware é muito simples, ele tem um método chamado handle, e é esse método que vai ser executado toda vez que o middleware rolar, legal? O que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou acessar meu kernel.php e vou registrar esse meu middleware aqui. Então eu vou chamar esse middleware de alt.role, legal? E vou colocar esse camarada aqui, tá? Então ele vai ser o check user role. Apenas para constar, tá? Esse 2.class significa que ele vai passar o nome da classe aqui pra gente. Esse é um recurso do PHP 5.5 que a gente só pode utilizar a partir do Laravel 5.1, porque o Laravel 5.1 agora é um framework PHP 5.5. Legal? Então aqui está registrado o nosso middleware aqui. Então eu vou chegar aqui na minha rota, vou executar, vou colocar aqui o nome do meu middleware, e aqui, nesse meio, eu vou simplesmente colocar assim, ó, echo, olá mundo, olá, tá? Vou chamar isso aqui, rodou o middleware, tá? Somente para a gente testar. Vamos executar. Pronto. Perceba que o rodou o middleware tá aqui pra gente. E depois ele deu um olá mundo. Agora, já pensou se a gente quisesse verificar se o usuário está logado? Eu posso fazer isso. Por exemplo, if alt, deixa eu só pedir para o autocomplete rolar, check, tá? Então, se o usuário não tiver logado, eu vou dar um return redirect para login aqui pro cara, alt/login. Eu não tenho essas views, tá? Mas a gente vai ter esse esquema. O que eu vou fazer agora aqui para mim também? Nesse camarada, o que eu vou criar? Eu vou colocar assim, ó. Vamos lá. User, vou colocar assim, melhor. User é igual a user find alt login user. Ou seja, eu estou logando o usuário no sistema. É isso que eu estou fazendo. Estou forçando logar o usuário 1 no sistema. Então eu vou acessar agora aqui. E estou logado. Agora, quando acessar teste, está aparecendo Olá Mundo. Por que está aparecendo Olá Mundo? Porque eu estou autenticado no sistema. Tá? Perceba que nesse momento, se eu inverter isso aqui, ó, ele me redirecionou para alt/login. Ou seja, eu só consigo acessar agora essa página se realmente eu tiver logado. Agora, imagina o seguinte, tá? E se eu quisesse verificar, além disso, qual que é o role do usuário, tá? Eu poderia, por exemplo, tá? Chegar e fazer alguma coisa desse tipo, tá? If alt user role foi igual a user, que é o role dele, tá? Ou seja, eu posso até colocar, se for diferente de user, tá? Eu vou redirecionar esse camarada também. Essa verificação que eu estou fazendo. Vamos ver? Vamos ver se vai funcionar. Então eu vou colocar teste. E está funcionando, porque o role do meu usuário é user, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Agora imagina se fosse admin. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui /teste e redirecionou para alt/login, porque o meu usuário é do tipo user e não do tipo admin. Então eu vou ter esse tipo de problema. Legal? Agora você deve estar pensando, poxa, mas eu tenho que ficar forçando o admin? No Laravel 5.0 você tinha, tá? Mas agora no Laravel 5.1 você pode fazer algo fantástico, que é passar parâmetros para os nossos middlewares. Ou seja, se a gente chegar aqui no nosso middleware e a gente colocar 2 pontos, user, por exemplo, isso aqui é um parâmetro que a gente pode recuperar aqui. Então eu posso colocar aqui role, tá? Que é o role do camarada, e aqui eu posso colocar role aqui. Legal? Ou seja, se alt user role for diferente de role, redireciona. Vamos ver? Teste. Funcionou. Por quê? Porque o meu tipo de usuário é user. Agora, se eu chegar aqui nessa minha rota e falar que esse user ele é do tipo admin, vamos ver. Prontinho, não funcionou.
Legal? Então agora perceba que a gente conseguiu fazer algo extremamente simples, tá? Para proteger uma área restrita do seu usuário, do seu sistema, tá? E ainda verificando se o tipo de permissão dele, ou seja, a gente verifica a autenticação e dependendo da autenticação, a gente ainda consegue garantir que o usuário ele tem que ter determinado papel no sistema para funcionar. Então essa rota teste ela está totalmente protegida em relação à parte do middleware. Legal? Então, para trabalhar com middleware no Laravel é extremamente simples e basta você implementar esse método. Isso aqui é um exemplo totalmente simples, obviamente que eu poderia ter resolvido isso num if apenas, tá? Mas perceba que a facilidade e a flexibilidade que você tem de conseguir capturar o request, porque você tem o objeto do request aqui, manipular esse request, fazer o que você quiser e depois esse return, ele simplesmente executa o próximo middleware que vai ser chamado, tá? Passando o request como parâmetro, tá? Isso aqui é um callable, tá? Então eu posso chamar um outro middleware, tá? Passando o request aqui para ele. Bacana? Então, pessoal, essa é a ideia de como que você trabalha com middleware no Laravel 5.1, onde você pode trabalhar com parâmetros, tá? Se você quiser passar mais parâmetros, basta você colocar uma vírgula e colocar o nome do outro parâmetro aqui. E daí, aqui você coloca um outro parâmetro, certo? Opa! Legal? A grande sacada disso aqui é que agora a gente consegue trabalhar de uma forma extremamente mais flexível com os middlewares do Laravel e com uma simplicidade fantástica. Espero que você tenha gostado. Se você não entendeu algo, deixa um comentário, vamos trocar ideia e espero que você também participe da minha lista VIP de Laravel, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo e também matricule-se no meu curso de Laravel 5.1, é isso mesmo. O meu curso de Laravel, ele já está totalmente compatível com Laravel 5.1. Bacana? Um grande abraço e até o meu próximo vídeo.